Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje a gente vai conversar sobre as experiências que vivemos ao longo da vida e que não ficam apenas na lembrança. Elas ajudam a construir quem somos. As chamadas memórias afetivas, formadas por emoções, vínculos, vivências, influenciam diretamente a forma como nos relacionamos, como lidamos com desafios e até como enxergamos a nós mesmos. Na infância, esse processo se torna ainda mais determinante, mas ele continua presente em todas as fases da vida. Diante de uma rotina cada vez mais acelerada e muitas vezes distante das relações mais profundas, surge uma reflexão importante. Nós estamos construindo boas memórias? Para falar sobre esse tema, eu recebo a psicóloga Francisca Flávia Costa. Bom dia, Francisca. É um prazer te receber aqui no Saúde e Algo Mais. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse tema tão profundo, tão importante. Francisca, a partir de quando nós começamos a ter memórias dos nossos afetos, das nossas relações, desde a barriga da mãe? Desde a vida intrauterina, exatamente. Essas memórias, elas vão sendo construídas a partir tanto de um ambiente acolhedor quanto de um ambiente estressor. Então, a gente fala de memórias que são tanto com emoções positivas, né, confortáveis, Sim. quanto da dor, quanto do estresse. E nós vamos cultivando, construindo essas memórias ao longo da nossa vida, especialmente na infância, que é onde é a maior fase de abertura para o desenvolvimento, para o amadurecimento, e que então, na infância, construir memórias afetivas saudáveis, né, é o ponto principal e que a gente vai carregar para o resto da vida. E como a gente deve trabalhar para que essas memórias sejam positivas para essas crianças? Qual é o comportamento dos pais, da família, necessário para que isso aconteça? Bom, nós precisamos oferecer um ambiente seguro, estabilidade emocional, né? Os cuidadores, os responsáveis precisam oferecer um ambiente estável, nutrir de boas relações, de boas memórias, né? De boas experiências na vida dessa criança. E aqui a gente não está falando de grandes experiências, mas nós estamos falando de padrões de valores, de ensino, de experiências com qualidade, com disponibilidade emocional desses pais para estarem verdadeiramente presentes, ensinando, se relacionando com essas crianças. No fundo, é disso que a gente precisa para construir boas relações. Estar próximo. Isso. Estar próximo e oferecer um ambiente Isso. tranquilo para essa criança se desenvolver, é isso? Exatamente. Agora, veio aqui uma curiosidade, né? Existem pessoas que têm relações afetivas estáveis, têm um ambiente extremamente sereno dentro de casa e acabam por ter algumas dificuldades, né, na vida adulta do ponto de vista emocional e outras que têm uma infância mais turbulenta e acabam tendo boas experiências na vida adulta. O que é que determina essas diferenças de reações ao ambiente que vivenciamos? Bom, a gente pode pensar em vários fatores. Dentre eles, o fato de que construímos memórias afetivas, né, ou memórias emocionais ao longo da nossa vida. Ou seja, nós podemos ressignificar experiências ao longo da vida. O que isso ajuda? Pode ser um processo de terapia, pode ser a construção de relações saudáveis na vida adulta, que fez com que aquela pessoa que sofreu tanto no passado conseguisse estabelecer e ressignificar essas experiências,
né? Então, tem vários fatores aí, mas o que auxilia muito é a gente poder saber que a gente, a partir da neuroplasticidade cerebral, né, a possibilidade de mudança na nossa mente, no nosso cérebro, nós podemos construir novas memórias afetivas. E por isso também tratar, trabalhar e elaborar tudo aquilo de difícil, como os traumas, por exemplo, que, né, de repente a pessoa vivenciou lá no passado. Você disse que a infância é o período mais importante para determinar esse processo de criação, né, de cultivo das memórias afetivas positivas. De que forma essas experiências vão influenciar no futuro adulto? Bom, então crianças que tiveram as suas necessidades emocionais atendidas, como você falou, né, a estabilidade, a segurança, a proteção, a disponibilidade emocional dos seus cuidadores, elas vão têm uma tendência, né, a serem pessoas mais seguras, que no seu futuro vão ter uma melhor autoestima, um melhor senso de capacidade e de conseguir acreditar em si mesmo, né, no mundo, né, e nas relações. Agora, o que impacta mais nessa personalidade, no comportamento do adulto? São as memórias afetivas positivas ou aquelas mais traumáticas? Essa pergunta é muito boa, porque todas são importantes. Afinal de contas, por que que essas memórias com grande potencial, valor emocional, elas são mais facilmente lembradas, relembradas? Porque elas têm uma função protetiva de sobrevivência, ou seja, se eu passei por um perigo ou por uma dor muito grande, a minha mente vai me lembrar como um senso de sobrevivência, para que eu não passe de novo por algo parecido, né? Porém, as memórias afetivas positivas, digamos assim, elas são muito importantes, porque elas vão construir o nosso senso de capacidade, de autoestima, de possibilidades, né, de acreditar em si mesmo, por exemplo, mas ela também vai aumentar o nosso senso de resiliência, né? Porque a gente lembrando de tudo aquilo que a gente conquistou, de tudo aquilo que a gente passou, das boas vivências que tivemos, nós também vamos poder superar situações do presente, no qual a gente precisa se lembrar daquilo para a gente seguir em frente. Então, elas também são muito importantes. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar esse bate-papo muito interessante com a Francisca. Já voltamos, fiquem com a gente. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo Asa Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o Asa garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica.
segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Francisca Flávia Costa, ela que é psicóloga, e a gente conversa sobre memórias afetivas e de que forma elas impactam na vida adulta. Francisca, quando a gente pensa nas memórias afetivas que a gente tem da infância, e quando a gente transporta para a vida adulta, muitas vezes a gente pensa, mas será que eu poderia mudar tal comportamento? Será que eu poderia mudar a minha forma de pensar diante de algumas situações? E aí eu gostaria de entender se é possível a gente sofrer ou buscar alguma transformação que mude a nossa forma de reagir a essas memórias construídas. Sim, com certeza é possível. Porque o fato as nossas memórias afetivas, né, a construção de todas as experiências que a gente vai tendo, moldam muitas vezes a forma como a gente vive de uma forma automatizada, meio que no automático, né, no presente. Então, quando a gente se dá conta, quando a gente resolve ter disponibilidade para a gente olhar para o passado, olhar para essas memórias, olhar para a nossa história e entender o que daquilo a gente quer cuidar, né? A gente pode ressignificar, a gente pode também ter novas, né? Nós podemos ter novas formas de viver, de criar e de construir essas experiências, especialmente através das relações. E por falar em relações, a gente está vivendo um mundo diferente. Muito acelerado, conectado digitalmente, as relações um pouco mais distantes. Quanto isso impacta na construção das memórias, mas sobretudo sobre o que as crianças serão como adultas? Bom, impacta muito. Por quê? Quanto mais as pessoas se conectam com o digital, né, se conectam com as telas, se desconectam das relações. É uma realidade, né? E para a gente construir memórias afetivas, independente da idade, nós precisamos de presença real. Nós precisamos de disponibilidade emocional. A gente precisa estar por inteiros naquela experiência, seja ela qual for. Eu preciso estar por inteiro estudando na escola, eu preciso estar brincando em sintonia, ali, né, a criança em sintonia com outra criança. Ela precisa de outra criança para brincar. Hoje em dia também tá mais difícil, as crianças estão brincando sozinhas, ficando muito sozinhas. Criança precisa de criança, né? E os adultos também. Nada substitui uma relação presencial. Agora, em relação aos adultos,
adultos, né, que a gente percebe, às vezes, acabam terceirizando ali o cuidado ou a atenção para as crianças aos celulares, aos jogos, né? Isso é uma coisa frequente. Muitas vezes a gente percebe, né? Olha, está num restaurante e põe a criança num tablet, num celular, para ela não ficar, vamos dizer assim, para ela não chamar a atenção desses pais, enfim, para ela não buscar a atenção dos pais. Nesse aspecto, a quantidade de presença ou a qualidade tem um impacto maior na formação dessa criança. Com certeza, a qualidade do tempo junto, a qualidade da presença, de estar ali por inteiro com aquela criança. Isso tem um impacto muito maior, porque para construirmos memórias afetivas, não precisamos de muito tempo, mas precisamos de tempo por inteiro, dessa presença. Uma conexão real. Conexão, né? Exato. Então não adianta eu ficar lá horas e horas, dias, meses ao lado, mas sem dar a atenção. Eu fico ali ao lado, mas estou no celular, ou estou na televisão, não troco palavras, sentimentos, carinhos. Sim. Então isso realmente não traz valor afetivo para essa criança, não é isso? Sim. E também pode trazer um valor ruim, que é o quê? O sentimento de rejeição, através da negligência, né? Porque não estamos falando de uma negligência de atender necessidades fisiológicas, alimento, estamos falando de negligência emocional. Nesse contexto, a gente disse no bloco anterior sobre a vida acelerada, os pais, normalmente o casal hoje trabalha, né, para poder manter a sobrevivência da família, né, enfim, todas as necessidades da família, e não tem essa disponibilidade que outrora os pais já tiveram para com os seus filhos. Que cuidados eles devem ter para que não fique aí uma lacuna no desenvolvimento dessa criança? Eu acho que o maior cuidado é de organizar-se para ter o tempo de qualidade. Tudo bem que ele está muito mais reduzido, a gente está falando de uma escolha, de uma sociedade muito acelerada, de outras demandas. Até as crianças têm mais tempo de escola, de outras atividades, mas quando estiver, proporcionar experiências saudáveis, né? Experiências que realmente possam construir boas memórias. Pode dar alguns exemplos? Posso. Por exemplo, a própria experiência de chamar uma criança para cozinhar. Uma memória olfativa, ela pode estar ligada, por exemplo, de repente a gente lembrar, eu mesma gosto de lembrar do cheirinho do bolo da minha avó, né? E a gente pode ir construindo um cafezinho, ou outras pessoas. Tem tantas memórias que podem vir através dos sentidos. Nós podemos construir uma conexão ensinando a criança a preparar um bolo, né? A se envolver, às vezes você tem que estar lá fazendo a janta, chama essa criança para estar junto. E ela também vai se sentir produtiva, se sentir útil ali também, se sentir capaz, está aprendendo algo novo e ali vocês estão construindo. Você pode levar essa criança para fazer uma experiência na natureza, tendo contato com a natureza, com algum animalzinho. Você pode, não precisa de grandes viagens, não precisa de grandes presentes. É estar presente e construir algo junto. Criar momentos no qual aquela criança também se sinta, eu sou importante, isso aqui também é por mim, certeza. É por nós, é algo da família. Né? Isso é muito importante. A gente vai para mais um intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família.
A Casa ET é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. Casa ET, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, entrevistando hoje a psicóloga Francisca Flávia Costa, ela que veio conversar com a gente sobre memórias afetivas. Flávia, quando a gente fala em memórias afetivas, nós também precisamos recordar um pouco do quão impactante é a ausência de afeto na vida de uma criança. Pais que, por alguma razão, se ausentam completamente da vida dos filhos. Quanto isso traz de impacto para esse futuro adulto? Bom, toda criança, ela precisa, todo ser humano, ele tem algumas necessidades emocionais, são básicas, que precisam ser atendidas. E algumas são o pertencimento, pertencer-se a uma família, né? A conexão emocional, a estabilidade emocional.
dentre outros. Então, quando isso não tem por parte de cuidadores, isso pode ser substituído por outros cuidadores, mas quando não há, de forma alguma, alguém por esta criança, ela não vai ter essas necessidades atendidas. E isso vai construindo o que podemos chamar de crenças de desamparo, de desamor, ou seja, no qual ela começa a se sentir rejeitada, abandonada, inferior, não digna de receber amor. E aí, isso vai impactando o seu desenvolvimento ao longo da vida. E pode influenciar na forma com que essa pessoa vai se relacionar com outras na vida adulta? Sim, com certeza, porque a forma como a gente se vê, a forma como a gente interpreta as relações e o mundo, ela impacta diretamente na forma como vamos nos relacionar, seja no trabalho, na vida amorosa, com os amigos, enfim, Com os filhos, com né? os filhos. Sem dúvida alguma, isso traz um impacto muito grande. Até porque essas memórias influenciam na autoestima, na segurança, né? E aí, assim, só um parêntese, né? Quando tem um outro cuidador, por exemplo, uma mãe adotiva e alguém que proporcione e atenda essas necessidades, então não necessariamente essa criança vai vivenciar todas essas crenças, né, difíceis, enfim, e essa sensação de abandono. Substitui totalmente? Pode substituir. Depende de como for se essa essa relação. criança, isso, se essa criança tiver essas necessidades atendidas e houver esse cuidado e essa disponibilidade emocional, sim. É interessante isso. Agora, um tema interessante que sempre está em discussão é o fato das novas gerações terem alguma dificuldade em tolerar frustrações. Qual é a relação dessa dificuldade com a ausência ou de boas memórias afetivas? Bom, a gente pode pensar que pais presentes precisam estar oferecendo limites, porque uma das necessidades emocionais das crianças e adolescentes é justamente ter limites. Sim. Então, quando esses pais não oferecem limites, isso vai gerar jovens com baixa tolerância à frustração. Não só jovens, muitos Sim, adultos, né? né? E aí, então isso impacta, porque isso vai gerar também a dificuldade nas relações, né? E são através das relações que nós vamos cultivando boas memórias afetivas, né? Agora, sem dúvida que a vida não é um mar de rosas. A vida é feita de boas memórias, é feita de frustrações, é feita de desafios, né? Como é que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que fazer para saber lidar com tudo isso e construir uma vida saudável, equilibrada? Essa é a pergunta para a gente finalizar o programa. Sim. Acho que o mais importante é nós sairmos do automático, estarmos sempre atentos a isso, todos nós, porque é muito fácil nesse mundo acelerado em que vivemos. Verdade. Então, a gente ter mais consciência das nossas atitudes, das nossas pequenas escolhas, porque criar memórias afetivas, nós podemos criá-las diariamente com pequenos gestos para nós, para aquelas pessoas que amamos, porque estaremos por inteiros nessa relação, né? Bom, muito bom te ouvir, muito bom aprender, mas também é muito importante que a gente esteja atento a essa construção de vida que nós precisamos buscar. Muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde Algo Mais. Imagina, foi um prazer. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informação de qualidade que ajudem a uma maior reflexão sobre a nossa vida e sobre a nossa qualidade de vida, tá bom? Um grande abraço, um grande dia a todos vocês.